Olá pessoal! Então nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre técnicas de amostragem. No vídeo passado, que o link vai estar na descrição desse vídeo, a gente falou um pouquinho sobre a estatística e alguns conceitos da estatística. E quando a gente falou da estatística, a gente também falou, para a gente revisar aqui um pouquinho, da junção, né, da estatística, do trabalho conjunto da estatística com as outras áreas de estudo, né? E aí a gente viu aqui que como a estatística é importante estar atuando com a outra área de estudo desde o planejamento da pesquisa para que os nossos dados sejam confiáveis, para que as nossas conclusões sejam válidas. E aí eu falei para vocês, olha só, a estatística é importante porque ela está aqui já desde o planejamento da pesquisa. E aí a gente falou de algumas coisas que envolvem o planejamento da pesquisa. E dentre elas está o processo de amostragem. Como a gente falou também no vídeo passado, a gente definiu dois conceitos importantes. O conceito de população, que é o nosso universo de estudo, e o conceito de amostra, que são parte dos elementos da população. E aí eu falei para vocês que vai ser os métodos de amostragem que vai selecionar alguns elementos lá da população para compor a nossa amostra. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre sobre as vantagens e desvantagens de se trabalhar com uma amostra e de se utilizar um processo de amostragem. Porque quando a gente decide que a gente não vai trabalhar com uma amostra, a gente vai coletar informação, a gente vai coletar os dados de toda a população. Então, para a gente tomar essa decisão, a gente precisa pensar em alguns pontos. Quais são, né? Como tudo na vida, a gente tem vantagens e desvantagens. Então, a gente tem as vantagens de se utilizar o procedimento de amostragem. Quais são as vantagens? Duas delas são a economia e o tempo que a gente vai gastar. Porque quando a gente trabalha com uma amostra, lembra? A amostra é alguns elementos da população, é apenas parte da nossa população. Então, a amostra, ela é menor. Então, é muito mais econômico, a gente gasta bem menos dinheiro e bem menos tempo para lidar com uma quantidade menor de informação. E isso também nos traz uma outra vantagem, a confiabilidade dos dados, né? Quando a gente está trabalhando com menos dados, né, a gente evita vários erros, a gente consegue evitar os erros na coleta, evitar o erro no preenchimento do instrumento para coletar os dados. Então, isso torna a informação mais confiável. E também a outra vantagem é a operacionalidade, que é muito mais fácil a gente lidar com poucas informações do que com muitas informações. Então, essas são algumas das vantagens de se fazer um processo de amostragem. E as desvantagens? Então, quais são as desvantagens e quando a gente não deve usar a amostragem? Quando a nossa população já é uma população pequena, se a gente for selecionar uma amostra dessa população, a nossa amostra ela vai ser relativamente grande. Então, ela vai ser quase parecida com a nossa população. Então, não compensa. Então, é melhor aí a gente trabalhar com a nossa população toda, que aí a gente vai coletar a informação do todo e ter maior certeza das nossas respostas. Outra desvantagem é quando o que a gente está querendo avaliar na nossa população é uma característica de fácil mensuração. O que seria uma característica de fácil mensuração? Por exemplo, se a gente tiver o interesse em conhecer o percentual de funcionários que são favoráveis a uma mudança de turno no trabalho. Então, em vez de se fazer uma amostragem, é mais fácil, os funcionários eles têm a porta de entrada, né? Então, é mais fácil ter alguém ali perguntando qual é o turno ou, né, com a informática, ter um tablet onde cada funcionário, a hora que ele bate o ponto, ele informa qual é o turno da preferência dele. Então, é fácil, é uma característica fácil de ser coletada. Então, nesse caso, é mais vantajoso a gente coletar a informação do todo.
E também quando a gente quer fazer alguma investigação que exige uma alta precisão. Porque toda vez que a gente utiliza uma amostra, né, a gente vai utilizar uma amostra para falar de todo mundo. Então, tem erros que a gente vai prever aí e vai calcular esses erros também, ok? Usando todos os conceitos da estatística, a gente vai calcular esse erro aí de lidar com a amostra em vez de lidar com toda a população. Mas em algumas situações a gente não pode ter esse erro, a gente tem que ter certeza do nosso resultado, a gente tem que ter uma alta precisão, como por exemplo é o caso em que a gente tem interesse em conhecer o número de habitantes residentes no país, porque os nossos governantes eles precisam elaborar as políticas para a quantidade certa de habitantes, então é necessário que se tenha essa alta precisão nesse caso. Então, nessas situações é desvantajoso trabalhar com uma amostra. E é vantajoso trabalhar então com o universo todo de estudo, com a nossa população. Mas falando da amostragem, então a gente tem dois tipos de amostragem, as amostragens aleatórias e as amostragens não aleatórias. A amostragem aleatória, elas podem ser feitas sobre alguma forma de sorteio, elas utilizam técnicas de inferência e a gente conhece a probabilidade de selecionar um elemento da população para fazer parte da nossa amostra. Quando a gente trabalha com amostras não aleatórias, a gente não conhece com que probabilidade os elementos que estão na amostra foram selecionados. Hoje, nesse vídeo, a gente vai ver um pouquinho então sobre um dos métodos. A gente tem vários métodos, tanto de amostragens aleatórias quanto de amostragens não aleatórias. Dentre as amostragens aleatórias, a gente tem a amostragem aleatória simples, a amostragem sistemática, a amostragem estratificada e a amostragem por conglomerados. Eu vou falar com vocês um pouquinho, explicar um pouquinho e dar um exemplo sobre o método de amostragem aleatória simples. Mas, se vocês ficarem curiosos, venham fazer o curso de estatística para saber sobre todos esses métodos, que são muito interessantes. Então, o método de amostragem aleatória simples, para a gente fazer esse método, a gente precisa ter o conhecimento de 3 itens que são muito importantes. Primeiro item, a lista completa dos elementos da nossa população. Então, a gente tem que ter uma lista com uma identificação dos da nossa população, que a gente consiga encontrar essa população, para que a gente possa ter o acesso a essa população. Essa lista pode ser, por exemplo, numa sala de aula, né? A lista de chamada, ela contém o nome de todos os estudantes ou o número de matrícula de todos os estudantes. Então, essa lista, nesse caso, a gente pode utilizar a amostragem aleatória. Simples, porque a gente tem como chegar em cada um dos nossos indivíduos, ok? A gente precisa saber qual é o tamanho da nossa população. E quando a gente fala de tamanho da população, a gente usa a letra N maiúsculo para denotar essa informação. E a gente também precisa definir qual é o tamanho da nossa amostra. E aí a gente usa a letra N minúscula para denotar o tamanho da nossa amostra. É claro que para a gente calcular o tamanho da nossa amostra, exige alguns cálculos. E isso eu não vou aprofundar aqui. Vocês, para ter esse conhecimento, novamente, venham fazer o curso de estatística. Mas e como é o método? Como funciona? Então, eu tenho uma lista completa para eu ter acesso à minha população toda. Eu conheço qual é o tamanho da minha população e eu fiz as continhas e sei qual é o tamanho da minha amostra. Como é esse método, né? Então, para a gente realizar esse método, a gente precisa ou utilizar uma tabela de números aleatórios, que eu já vou mostrar para vocês, ou uma urna, ou um computador, para que a gente consiga fazer o sorteio, para que a gente sorteie com igual probabilidade um elemento que está lá na população para compor a nossa amostra. Então, uma urna, todo mundo sabe como é uma urna, né? A gente pode pegar um saquinho, né, e identificar os nossos indivíduos como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o número. O nosso ENAM, que é o tamanho da amostra, o tamanho da população, coloca uns papeizinhos lá com essa identificação
chacoalha, pega um elemento e olha, ok? Então, a urna a gente usaria dessa forma. E assim, eu estou explicando para vocês como é o nosso método de seleção na amostragem aleatória simples, que é exatamente isso. A gente vai chacoalhar, então a gente vai primeiro colocar lá na nossa urna todos os elementos, né? Então, uma identificação dos elementos da nossa população, vai chacoalhar essa urna e vai retirar um papelzinho e vai anotar, eu retirei o número 5, então eu vou anotar que o número 5 foi selecionado para compor a nossa amostra. Deixo o papelzinho de lado, chacoalho novamente a urna e seleciono mais um elemento. Olho e verifico, foi selecionado o elemento 22. Anoto que foi selecionado o elemento 22, deixo o papelzinho aqui de lado. E vou fazendo isso até chegar no nosso tamanho especificado N minúsculo, que é o tamanho da nossa amostra. Quando a gente faz esse procedimento, a gente está falando que a gente está fazendo um procedimento de amostragem aleatória simples sem reposição. Mas a gente pode ter um interesse em fazer a amostragem aleatória simples com reposição. Como que funciona isso? Então, lá, começando do zero, a gente pegou as nossas identificações dos nossos elementos, colocou lá no nosso saquinho, chacoalhou, que é a nossa urna aí, chacoalhou, tirou um elemento. Saiu o elemento número 2. A gente anota que saiu o elemento número 2, dobra o papelzinho de novo, devolve ele na urna e aí chacoalha e seleciona, ou seja, e vai selecionando até chegar no tamanho da nossa amostra, no nosso N minúsculo. Só que o primeiro elemento que eu selecionei, ele volta para a urna, então ele pode ser selecionado novamente. E assim por diante, todo elemento que eu tiro, eu vou anotar, vou dobrar o papelzinho e vou devolver na urna, ou seja, ele pode, cada elemento pode ser selecionado mais de uma vez. Então, para exemplificar um pouquinho para vocês, eu vou considerar, né, nosso objetivo, né, é conhecer algumas características dos alunos que estão fazendo o curso de nivelamento em estatística matemática. E para eu conhecer essas características, a gente aplicou, né, uma pesquisa de levantamento ou survey nos alunos, onde os alunos tiveram nessa pesquisa que responder um questionário. Eles responderam esse questionário e eu vou considerar a minha população todos os alunos que responderam o questionário, ok? Lembra, a nossa população é o nosso universo. O certo seria eu considerar quem? Né? Para falar do curso de nivelamento, o certo seria eu considerar todos os alunos que estão matriculados no curso de nivelamento. Mas como nem todos responderam, então a minha população, que a gente está considerando aqui, vão ser os 17 respondentes. Então, o tamanho da nossa população são 17 alunos. E para a gente fazer um exemplo da nossa amostragem, a gente vai considerar que a gente calculou lá, fez os cálculos do tamanho da amostra e para compor a nossa amostra a gente precisa de 5 elementos, ok? Então, a gente está querendo selecionar 5 elementos da nossa população de 17 alunos e aí a gente vai, com base nesses elementos, a gente vai conhecer as características dos nossos alunos. Porque apesar de vocês não terem se identificado, não tem nenhuma identificação de vocês, mas para cada linha de respondente, eu coloquei lá número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, até o número 17, ok? Então, eu tenho essa lista para identificar aí os nossos dados, que eu estou chamando de número 1, número 2, número 3, número 4, até o 17, ok? E aí, a gente pode utilizar a urna, como eu expliquei anteriormente, ou a gente pode utilizar uma tabela de números aleatórios, ou a gente pode utilizar o computador. A tabela de números aleatórios vocês encontram nos livros, todos os livros de estatística básica, no final tem a tabela de números aleatórios, que eu vou mostrar aqui para vocês.
Então, a tabela de números, essa é uma tabela de números aleatórios. E como que a gente vai utilizar? A gente precisa definir se a gente vai selecionar os nossos elementos. Bom, primeiro, a gente tem, a nossa população ela é composta por 17 elementos. Então, a gente tem do 1 ao 17. Do 1 ao 17, os nossos números são formados por de 1 a 2 algarismos. Então, a gente, para utilizar a tabela de números aleatórios, a gente vai selecionar esses números aqui. E a gente vai falar como que a gente vai considerar. Então, a gente precisa de números que são de 1 e de 2 algarismos. Então, a gente vai olhar sempre de 2 em 2 números, como, por exemplo, aqui, ó, olhar o 59, o 58, o 48, o 36. E a gente vai falar como que a gente vai fazer esse sorteio. Se a gente vai considerar que a gente vai trabalhar, vai olhando primeiro a primeira linha, depois eu vou para a segunda linha, ou eu vou começar olhando pela coluna. Então, eu vou olhar para essa coluna aqui, primeira coluna, e eu não quero olhar para a segunda coluna, não. Eu quero olhar para as colunas ímpares. Então, eu vou olhar aqui, ó, primeira coluna e vou tentar selecionar os meus 5 elementos. Depois eu vou para a terceira coluna, depois eu vou para a quinta coluna e assim por diante. Então, antes de começar a usar a tabela, a gente precisa definir como a gente vai utilizar, ok? E eu vou utilizar dessa forma aqui. Eu vou olhar primeiro para a primeira linha. Se eu não conseguir, olhando esses números da primeira linha, selecionar 5 elementos, 5 números entre o número 1 e o número 17, eu vou para a terceira linha. Se eu não conseguir selecionar ainda, eu vou para a quinta e assim por diante, ok? Então, olhando aqui, ó, o primeiro número é 59. Então, 59 não faz parte da nossa população. Então, não vou selecionar. 58, não seleciono. 48, não seleciono, não seleciono. 92, não seleciono. 85, não seleciono. 05, 05 faz parte, primeiro elemento. 08. 65 não faz parte, 47 não faz parte, 10 faz parte, já tenho 3 elementos selecionados. 41 não faz parte, 6 faz parte e 10 faz parte. Opa, mas e aí? A gente quer uma amostragem aleatória simples com reposição ou sem reposição? Se for com reposição, esses elementos, eles que estão se repetindo, eles vão compor a nossa amostra. Se for sem reposição, eles não vão compor a nossa amostra, ok? Então, a gente está considerando que a gente não vai considerar com reposição. Então, os elementos até agora são o 6, o 8, o 10, aí o 6 não pode, o 10 não pode, o 17 entra. Então, só está faltando um elemento aqui. Acabou a primeira linha e a gente não conseguiu terminar. Então, a gente vai para a terceira linha, onde tem o primeiro elemento aqui, é o 7. Então, ele vai compor a nossa amostra. Então, a nossa amostra é composta pelo elemento 6, 8, 10, 17 e 7. Assim, a gente faz a seleção usando a tabela de números aleatórios. Ou, como eu disse aqui para vocês, a gente pode utilizar o computador. E aí eu vou mostrar para vocês rapidamente o uso para fazer a seleção tanto da amostragem aleatória simples, com reposição, como sem reposição, usando o computador. E na estatística, a gente pode utilizar alguns softwares. E o software que eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente é o software R. Então, neste software, eu estou definindo aqui, lembra, qual é o tamanho da nossa população. Eu tenho que informar aqui, nessa telinha do software, a gente escreve, ok? E a gente manda para essa outra telinha aqui, para ele ler a informação e executar o que a gente está querendo, ok? Então, olha só, eu estou falando que eu tenho uma população de 17 elementos, e que eu quero uma amostra, meu N pequeno, de 5 elementos. E que minha população, ela é composta o quê? Por elementos que vão de 1 a 17. Então, eu estou falando assim, ó, que a minha população, que eu estou chamando de POP, ela é composta pelos elementos que vão de 1 até o Enão, que é o nosso 17. E aí, eu vou selecionar uma amostra. Então, eu vou usar o comandinho aqui, que é chamado sampling.
De quem? Eu vou selecionar uma amostra de quem? Da minha população. Qual é o tamanho da minha amostra? Meu N aqui é o tamanho 5 que eu defini anteriormente. Por isso que eu defini anteriormente, porque aqui o meu comando fica simples. E aqui eu vou falar se eu quero com reposição ou sem reposição. Como eu coloquei replace igual a false, então é sem reposição. E aí eu peço para o software calcular e fazer a seleção da nossa amostra. E olha só a nossa amostra, vai ser composta pelos elementos 9, 5, 11, 6 e 17. E essa seleção a gente fez sem reposição, ou seja, não pode repetir nenhum elemento. E agora eu vou pedir para fazer com reposição. E aí saiu, olha só, o elemento 17, o 8, o 16, o 11 e o 17 novamente. Então aqui a gente teve a reposição do elemento 17. Espero que vocês tenham gostado, né? Foi um tópico rápido sobre um pedacinho só da amostragem e bem rápido para vocês entenderem mais sobre os métodos de amostragem, sobre como funciona esse software R. Aí, novamente, eu convido vocês a fazerem o curso de estatística. E no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre as medidas descritivas. Então, até agora, a gente falou sobre como o que é estatística, a gente falou que para fazer uma pesquisa, a gente precisa fazer o planejamento da pesquisa para executar de forma eficiente, para ter dados confiáveis. E aí, quando a gente tem os dados na mão, como que a gente faz a análise? Então, no próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre algumas medidas que a gente calcula para entender um pouquinho sobre o comportamento dos dados. Até lá!